Parashá Pinhas. Pinhas. Bamidbar. Números 25:10 a 31. Primeira aliá. Números 25:10 a 26:4. E Hashem falou a Moshe dizendo: Pinhas, filho de Elazar, filho de Aharon, o Cohen, desviou minha ira dos filhos de Israel, por ter ciúme do meu zelo no meio deles, e assim não consumi os filhos de Israel no meu zelo. Portanto, diga: eis que eu darei a ele a minha aliança de paz. E será para ele e para a sua descendência depois dele a aliança do sacerdócio eterno, porque ele teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do homem de Israel que foi morto com a mulher midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna de Shimon. E o nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Tsur, chefe das famílias da casa paterna em Midian. E Hashem falou a Moshe dizendo: hostilize os midianitas e golpeiem-nos, porque eles são hostis para vocês, com suas traições que tramaram contra vocês por causa do assunto de Peor e por causa do assunto de Cosbi, filho do príncipe de Midian, sua irmã, que foi morta no dia da praga por causa do assunto de Peor. E aconteceu, após a praga, e disse o Eterno a Moshe e a Elazar, filho de Aharon, o sacerdote, dizendo: levantai a cabeça de toda a congregação dos filhos de Israel, desde 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo aquele que sai em exército em Israel. E falaram Moshe e Elazar, o sacerdote, com eles nas planícies de Moabe, junto ao Yarden de Ierihó, dizendo: desde 20 anos para cima, como o Eterno ordenou a Moshe e aos filhos de Israel que saíram da terra de Mitzraim. Segunda aliá. Números 26, do 5 ao 51. Reuven, o primogênito de Israel, e os filhos de Reuven, de Hanok, a família dos Hanoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Atzron, a família dos Atzronitas, de Carmi, as famílias dos Carmiitas. Estas são as famílias dos Reuvenitas. E os seus recenseados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliave. E os filhos de Eliave, Nemuel, Datã e Aviram. Estes são Datã e Aviram, convocados da congregação, que contenderam contra Moshe e contra Aharon na congregação de Corá, quando se levantaram contra o Eterno. E a terra abriu a sua boca e os tragou, juntamente com Corá, quando morreu a congregação, sendo consumidos pelo fogo 250 homens, e se tornaram um sinal. Porém, os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Shimon, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Yamin, a família dos Yaminitas, de Yaquim, a família dos Yaquinitas, de Zerah, a família dos Zerahitas, de Shaul, a família dos
Shaulitas. Estas são as famílias dos Shimeonitas, e os seus recenseados foram 22.200. Os filhos de Gad, segundo as suas famílias, de Sefon, a família dos Sefonitas; de Hag, a família dos Hagitas; de Shuni, a família dos Shimnonitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arod, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os seus recenseados, 40.500. Os filhos de Yehudá, e Onã. E morreram e Onã na terra de Canaã. E foram os filhos de Yehudá, segundo as suas famílias. De Shelá, a família dos Shelanitas; de Pérez, a família dos Perizitas; de Zerah, a família dos Zerahitas. E foram os filhos de Pérez; de Etzron, a família dos Etzronitas; de Ramul, a família dos Ramulitas. Estas são as famílias de Yehudá, segundo os seus recenseados, 76.500. Os filhos de Ishar, segundo as suas famílias, de Tola, a família dos Tolaitas; de Puvá, a família dos Punitas; de Iashuf, a família dos Iashuvitas; de Shimron, a família dos Shimronitas. Estas são as famílias de Issachar, segundo os seus recenseados, 64.300. Os filhos de Zevulun, segundo as suas famílias, de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Iarlel, a família dos Iarlelitas. Estas são as famílias dos Zevulunitas, segundo os seus recenseados, 60.500. Os filhos de Yosef, segundo as suas famílias, Menache e Efraim. Os filhos de Menache, de Mahir, a família dos Mahiritas. E Mahir gerou a Gilad; de Gilad, a família dos Giladitas. Estes são os filhos de Gilad. De Iezer, a família dos Iezeritas; de Helec, a família dos Helequitas; e Ashrel, a família dos Ashrelitas; e Shehem, a família dos Shehemitas; e Shemida, a família dos Shemidaitas; e Hefer, a família dos Refritas; e Tselofhad, filho de Hefer, não teve filhos, mas apenas filhas, e os nomes das filhas de Tselofhad eram Mahla, Noá, Hogla, Milcá e Tirzá. Estas são as famílias de Menache, e os seus recenseados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Shutelar, a família dos Shutalahitas; de Beher,
a família dos Berreritas. De Tahan, a família dos Tahanitas. E estes são os filhos de Shutelar. De Eran, a família dos Eranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os seus recenseados, 32.500. Estes são os filhos de Yosef, segundo as suas famílias. Os filhos de Beniamim, segundo as suas famílias. De Bela, a família dos Balitas. De Ashbel, a família dos Ashbelitas. De Ahiram, a família dos Ahiramitas. De Shufam, a família dos Shufamitas. De Rufam, a família dos Rufamitas. E foram os filhos de Belá, Arde e Naamã. A família dos Arditas, de Nemã. A família dos Namanitas. Estes são os filhos de Beniamim, segundo as suas famílias, e os seus recenseados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Shurram, a família dos Shurramitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todos os recenseados da família dos Shurramitas foram 64.400. Os filhos de Asher, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Imnitas. De Ishvi, a família dos Ishvitas. De Beriá, a família dos Beritas. Dos filhos de Beriá, de Hever, a família dos Hevritas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Asher era Serar. Estas são as famílias dos filhos de Asher, segundo os seus recenseados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Iartzeel, a família dos Iartzelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Yetzer, a família dos Yetzeritas. De Shilem, a família dos Shilemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os seus recenseados foram 45.400. Estes são os recenseados dos filhos de Israel, 601.730. Terceira aliá, Números 26, 52 a 27, 5. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: a estes será repartida a terra em herança, conforme o número dos nomes. Ao mais numeroso, aumentarás a sua herança, e ao menos numeroso, diminuirás a sua herança. Cada um receberá a sua herança de acordo com seus recenseados. Todavia, por sorteio será repartida a terra, conforme os nomes das tribos de seus pais herdarão. Segundo o sorteio será repartida a sua herança, tanto para os mais numerosos, quanto para os menos numerosos. E estes são os recenseados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gershon, a família dos Gershonitas. De Kehat, a família dos Kehatitas. De Merari, a família dos Meraritas.
Estas são as famílias dos levitas: a família dos livnitas, a família dos hebronitas, a família dos marlitas, a família dos muxitas, a família dos corritas. E Querate gerou a Amram. E o nome da esposa de Amram era Ioquerved, filha de Levi, que lhe nasceu em Mitzraim. E ela deu à luz para Amram a Haron e a Moshe e a Miriam, sua irmã. E nasceram para Haron Nadav e Avihu, Eleazar e Itamar. E morreram Nadav e Avihu quando ofereceram fogo estranho diante do Eterno. E foram os seus recenseados 23.000, todo varão desde o mês para cima, porque não foram contados no meio dos filhos de Israel, pois não foi dada a eles herança no meio dos filhos de Israel. Estes são os recenseados de Moshe e de Elazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Iarden de Jericó. E entre estes não havia nenhum homem dos que foram contados por Moshe e Aharon, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Eterno tinha dito deles: certamente morrerão no deserto. E não restou homem algum deles, exceto Caleb, filho de Jefuné, e Yehoshua, filho de Nun. E as filhas de Selafhad, filho de Hever, filho de Gilad, filho de Mahir, filho de Menashe, das famílias de Menashe, filho de Yosef, se aproximaram, e estes são os nomes de suas filhas: Mahla, Noá, Roglá, Milcá e Tirzá. E elas se posicionaram diante de Moshe, diante de Elazar o Cohen, diante dos príncipes e de toda a congregação, à entrada da tenda do encontro, dizendo: nosso pai morreu no deserto, mas ele não estava entre a congregação que se reuniu contra Hashem, na assembleia de Corah antes. Ele morreu por seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome de nosso pai deveria ser retirado de sua família porque ele não teve um filho? Dê-nos uma posse entre os irmãos de nosso pai. Então Moshe trouxe o caso delas perante Hashem. Quarta aliá. Números 27, do 6 ao 23. E Hashem disse a Moshe: certamente as filhas de Selafhad estão certas. Dá-lhes uma herança de posse entre os irmãos de seu pai e transfere a herança de seu pai para elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: se um homem morrer e não tiver filho, transferireis a sua herança para sua filha. E se ele não tiver filha, dareis sua herança a seus irmãos. E se ele não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. E se o seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais próximo em sua família, e este a herdará. E será isto para os filhos de Israel como estatuto de juízo, conforme Hashem ordenou a Moshe. E Hashem disse a Moshe: sobe a este monte Avarim,
e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E quando a vires, serás reunido ao teu povo, assim como Aharon, teu irmão, foi reunido. Porque vós transgredisse minha palavra no deserto de Tzin, na contenda da congregação, para me santificar nas águas diante dos olhos deles. Estas são as águas de Merivat Kadesh, no deserto de Tzin. E Moshe falou a Hashem, dizendo: que Hashem, o Deus dos espíritos de toda a carne, designe o homem à congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação de Hashem não seja como ovelha sem pastor. E Hashem disse a Moshe: toma para ti Yehoshua, filho de Nun, um homem em quem há espírito, e impõe tua mão sobre ele, e apresenta-o diante de Elazar, o Cohen, e diante de toda a congregação, e dá-lhe ordens diante deles, e darás dele de tua glória, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se colocará diante de Elazar, o Cohen, e este consultará por ele mediante o julgamento dos Urim, perante Hashem. Por sua palavra eles sairão, e por sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E Moshe fez conforme Hashem lhe ordenara. Ele tomou a Yehoshua e o apresentou diante de Elazar, o Cohen, e diante de toda a congregação. Impôs suas mãos sobre ele e lhe deu ordens, conforme Hashem havia falado pela mão de Moshe. Quinta aliá, Números 28, do 1 ao 15. E falou Hashem a Moshe, dizendo: ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: a minha oferta, o pão da minha oferta de fogo, de aroma agradável a mim, guardareis para me oferecer em seu tempo determinado. Dize-lhes: esta é a oferta de fogo que oferecereis a Hashem: cordeiros de 1 ano, sem defeito, 2 cada dia, como holocausto contínuo. 1 cordeiro farás pela manhã, e o outro cordeiro fará ao entardecer. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha como oferta de cereal, misturada com 1/4 de hin de azeite batido, holocausto contínuo, feito no monte Sinai, de aroma agradável, oferta de fogo a Hashem. E sua libação será de 1/4 de hin para o cordeiro. No lugar santo derramareis uma libação de bebida forte a Hashem. E o 2º cordeiro farás ao entardecer, como a oferta de cereal da manhã, e sua libação a fareis, oferta de fogo de aroma agradável a Hashem. E no dia do Shabat, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 dízimos de flor de farinha como oferta de cereal, misturada com azeite e sua libação. O holocausto do Shabat, em seu Shabat, além do holocausto contínuo e sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis um holocausto a Hashem: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 3 dízimos de flor de farinha como oferta de cereal, misturada com azeite, para 1 novilho, e 2 dízimos de flor de farinha como oferta de cereal, misturada com azeite, para o carneiro, e 1 dízimo de flor de farinha como oferta de cereal, misturada com azeite, para 1 cordeiro,
como holocausto de aroma agradável, oferta de fogo a Hashem. E suas libações, meio rim para o novilho, 1/3 de rim para o carneiro, e 1/4 de rim para o cordeiro de vinho. Esta é a oferta do mês em seu mês, por todos os meses do ano. E um bode como oferta pelo pecado a Hashem. Além do holocausto contínuo, será feito e sua libação. Sexta aliá, Números 28:16 a 29:11. E no primeiro mês, no 14º dia do mês, Pessar para Hashem. E no 15º dia deste mês será a festa. Durante 7 dias serão comidos matzot. No primeiro dia, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. E oferecereis uma oferta de fogo, holocausto a Hashem, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito serão para vós. E sua oferta de cereal será de flor de farinha misturada com azeite, 3 dízimos para 1 novilho e 2 dízimos para o carneiro preparareis. 1 dízimo fareis para o cordeiro, para os 7 cordeiros. E um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo, preparareis estas coisas. Assim fareis cada dia, durante 7 dias. Pão, oferta de fogo de aroma agradável a Hashem, além do holocausto contínuo será feito e sua libação. E no 7º dia, santa convocação será para vós. Nenhum trabalho servil fareis. E no dia dos primeiros frutos, quando trouxerdes uma nova oferta de cereal a Hashem, nas vossas semanas, será uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. E oferecereis um holocausto de aroma agradável a Hashem, 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano. E sua oferta de cereal será de flor de farinha misturada com azeite, 3 dízimos para 1 novilho, 2 dízimos para o carneiro, 1 dízimo para o cordeiro, para os 7 cordeiros. Um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo, e sua oferta de cereal preparareis. Perfeitos serão para vós e suas libações. E no primeiro dia do 7º mês, haverá para vós uma convocação sagrada. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós um dia de toque de trombeta. E oferecereis um holocausto de aroma agradável ao Eterno, 1 novilho, 1 bezerro, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. E sua oferta de cereal será de farinha misturada com óleo, 3 décimos para o novilho, 2 décimos para o carneiro, e 1 décimo para cada cordeiro de 7 cordeiros. Também oferecereis um bode, como oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto mensal e sua oferta de cereal, o holocausto contínuo e sua oferta de cereal e suas libações, conforme o estatuto, como aroma agradável, uma oferta queimada ao Eterno. E no 10º dia deste 7º mês, haverá para vós uma convocação sagrada. Afligireis vossas almas, nenhum trabalho fareis. E oferecereis um holocausto ao Eterno de aroma agradável, 1 novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, serão para vós. E sua oferta de cereal será de farinha misturada com óleo, 3 décimos para o novilho, 2 décimos para o carneiro, 1 décimo para cada cordeiro,
dos 7 cordeiros, um bode como oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado das expiações, o holocausto contínuo, sua oferta de cereal e suas libações. 7ª aliá, Números 29:12 a 30:1. E aos 15 dias do 7º mês, haverá para vós uma convocação sagrada. Nenhum trabalho servil fareis, e celebrareis a festa ao Eterno por 7 dias. E oferecereis um holocausto, uma oferta queimada de aroma agradável ao Eterno, 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E sua oferta de cereal será de farinha misturada com óleo, 3 décimos para cada novilho dos 13 novilhos, 2 décimos para cada carneiro dos 2 carneiros, e 1 décimo para cada cordeiro dos 14 cordeiros, e um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, sua oferta de cereal e sua libação. E no 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E sua oferta de cereal e suas libações para os novilhos, os carneiros e os cordeiros, conforme seu número, conforme os estatutos. E um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, sua oferta de cereal e suas libações. E no 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E sua oferta de cereal e suas libações para os novilhos, os carneiros e os cordeiros, conforme seu número, conforme o estatuto. E um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, sua oferta de cereal e suas libações. E no 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Sua oferta de cereal e suas libações para os novilhos, os carneiros e os cordeiros, conforme seu número, conforme o estatuto. E um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, sua oferta de cereal e suas libações. E no 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E sua oferta de cereal e suas libações para os novilhos, os carneiros e os cordeiros, conforme seu número, conforme o estatuto. E um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, sua oferta de cereal e suas libações. E no 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E sua oferta de cereal e suas libações para os novilhos, os carneiros e os cordeiros, conforme seu número, conforme o estatuto. E um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, sua oferta de cereal e suas libações. No 8º dia tereis uma assembleia solene, nenhum trabalho servil fareis, e oferecereis um holocausto, uma oferta queimada de aroma agradável ao Eterno, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Sua oferta de cereal e suas libações para o novilho, o carneiro e os cordeiros, conforme seu número, conforme o estatuto. E um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, sua oferta de cereal e suas libações. Estas coisas farei ao Eterno em vossas festas fixas, além de vossos votos e ofertas voluntárias, vossos holocaustos, vossas ofertas de cereal, vossas libações e vossas ofertas pacíficas. E Moshe disse aos filhos de Israel, conforme tudo o que Hashem ordenou a Moshe.